Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Douglas Nascimento e você está no São Paulo Antiga. Hoje neste vídeo vou falar sobre o Museu dos Transportes Públicos, ou melhor, vou falar o nome completo. Museu SP Trans dos Transportes Públicos Gaetano Ferola. Talvez você, ouvindo esse nome, não se lembre muito bem de que museu é esse. Mas muita gente conhece esse museu até hoje, desde que foi fundado, como o Museu da CMTC, que é um museu que abriga ônibus, bondes, alguns veículos, muita fotografia e que no decorrer desse vídeo eu vou falar tanto sobre o museu como sobre a atual situação. Antes de chegar à atual situação, que eu inclusive abordei na minha coluna na Folha de São Paulo desta semana, na segunda-feira, cujo link para a leitura, para quem se interessar, está aí na descrição do vídeo, eu vou falar da história. O Museu dos Transportes Públicos foi criado na década de 80, mas o seu desenvolvimento é muito mais antigo. Ele vem lá do final da década de 60, quando um funcionário da CMTC, chamado Gaetano Ferola, que era engenheiro, ele começou a perceber que não havia uma catalogação, uma documentação das coisas da CMTC, que era a Companhia Municipal de Transportes Coletivos. Para evitar que a história dos transportes se perdesse em São Paulo, Gaetano Ferola começou a juntar muita coisa que estava em garagens, em escritórios, em outras secretarias e começou a montar um acervo que futuramente, alguns anos mais tarde, viria a ser o museu. O museu só se tornou realidade na década de 80, na gestão do prefeito Mário Covas, bem no finzinho da gestão. Foi ali que cederam um espaço que anteriormente pertencia à prefeitura, mas era utilizado para o Senai, para que se criasse o Museu dos Transportes. O Museu dos Transportes, para quem não conhece, ele fica na Avenida Cruzeiro do Sul, bem ao lado de um campo de futebol que era da CMTC, que era o famoso CMTC Clube, e que nos anos 80 ficou muito conhecido por um torneio de futebol que nunca devia ter parado, que chamava Desafio ao Galo. Ao lado também está a Escola Técnica Federal. O museu foi criado e desde o princípio já tinha muita coisa legal. E praticamente, vamos dizer que 90% do que tem no museu hoje já existia naquela época. O que tem no museu? Você vai estar vendo aí no vídeo, mas o museu tem o Fofão, ou dose dupla, que era o ônibus de 2 andares criado na gestão do prefeito Jânio Quadros. Tem o ônibus executivo, que era uma espécie do que hoje a gente chamaria de ônibus fretado, um ônibus de luxo, com apenas uma porta, bancos altos, reclináveis, com a passagem mais cara, acho que equivalia, eu não me lembro agora, mas entre 3 ou 4 passagens normais, e que ia para algumas regiões da cidade. Eu cheguei a pegar o executivo quando era estudante, quando era moleque, eu tinha liberado para o meu pai. Se estivesse chovendo e os ônibus estivessem muito lotados, eu podia voltar para casa de ônibus executivo. Claro que às vezes eu pegava mesmo não sendo um dia dessas condições, porque era muito gostoso, você entrava no ônibus, inicialmente ele tinha uma cor um pouquinho diferenciada, dos ônibus de linha, eles tinham um azul mais claro, escrito executivo na frente, e aí você entrava, o cobrador saía lá do fundo, vinha cobrar no próprio banco, era bem legal. Também tem lá nesse museu trólebus de mais de uma geração, tem bonde fechado, que o pessoal convencionou chamar de bonde camarão, tem bonde aberto e tem também bonde da época da tração animal, ou seja, antes dos bondes da Light, que eram os bondes puxados a burros. Se eu não me engano, o bonde que tem lá puxado a burro é da extinta Companhia Santana, que fazia transporte coletivo, na época dos bondes a burro, na região norte da cidade de São Paulo. Também tem outras curiosidades, tem uma picape Ford modelo A28 ou 29, que era de obras da prefeitura, tem um veículo Ford modelo T, 1918/1919, ano e modelo, cuja história eu vou falar no vídeo seguinte, porque ele é tão importante que merece um vídeo à parte. Tem também o Landau, que era o carro oficial do prefeito de São Paulo. Ele serviu os prefeitos da década de 70 e os prefeitos parte da década de 80. Se eu não me engano, o último prefeito que utilizou o Landau foi Jânio Quadros. Tenho a dúvida se foi o Jânio ou se foi o Mário Covas, mas se não foi um, foi o outro, um sucedeu o outro. Tem também uma baratinha, que é um
um Fusca dos últimos modelos produzidos na década de 80, que serviu a CT, Companhia de Engenharia de Tráfego. Tem também a Kombi da Operação Corretor, da CMTC, que é uma Kombi que só foi feita para a CMTC, que ela tem as portas diferentes no lado. A Kombi tem as duas portas na frente e tem as portas que se abrem, né, na lateral, antes das portas de correr, mas a Kombi da CMTC tem a porta diferente. Você talvez veja aí no vídeo, eu não lembro se eu gravei a lateral da Kombi. Entre outros veículos. O museu é muito bacana, né? Para mim, a grande atração é o Fofão, o ônibus de 2 andares criado pelo Jânio Quadros. Mas tem fotografias, muita área de fotografia exposta, tem memorabilia, né? Como coleções de moedas, que não tem muito a ver com o museu, mas o Gaetano Ferola juntou. Tem coleção de passes de ônibus, tem bilhetes, tem cartão de ponto de funcionários, máquina de ponto de funcionários, tem semáforo, tem aqueles semáforos antigos que tinham nome pare, avance, muito legal. Tem também, deixa eu dizer, muito mobiliário urbano, né? Pontos de ônibus, por exemplo, e pontos finais de ônibus também tem lá. Tem coisas, tem escritório de como era o escritório de chefes da CMTC. Curiosamente, não tem aquelas cabines de ponto final de ônibus, deveriam guardar que é aquelas cabines de fibra, né? E do lado de fora do museu ainda tem um bonde de serviço, que era um bonde que, quando dava para fazer manutenção nos trilhos, né, ele ia com material dentro. Esse fica do lado de fora. É um museu fantástico, que a criançada adora, porque vê ônibus, vê carro, é muito legal. A criançada gosta muito. Eu não sou mais criança, mas eu lembro da minha primeira visita ao Museu da São Paulo Transporte, que foi em 87, 88, por aí. Não vou lembrar o ano de cabeça, mas eu lembro da situação. Meu pai foi assistir um jogo do Desafio ao Galo, que era do lado, e depois do jogo nós fomos conhecer o museu. Eu fiquei maravilhado. Na época não tinha o Fofão, né, que eram os 2 andares, ele estava indo para operar na rua, né, então não estava no museu, mas eu me lembro dos bondes e eu fiquei fascinado, porque antes eu só tinha visto bonde de verdade dentro dentro do Corinthians, que no Corinthians tinha um bonde lá dentro. Aliás, se você é corintiano e está vendo esse vídeo e frequenta o Parque São Jorge, deixa aí nos comentários se ainda tem o bonde que ficava dentro da sede do Corinthians. Eu nunca vou esquecer desse bonde, porque ele estava tão mal cuidado uma vez que eu enfiei o pé em um lugar que estava enferrujado e me machuquei feio. Mas isso aí são coisas para outros vídeos. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Não é só para falar do que tem no museu, mas para falar a coisa mais desagradável. O Museu dos Transportes está fechado. De todos os museus da cidade que pertencem à Prefeitura de São Paulo, o Museu dos Transportes é o único museu que não reabriu após a pandemia. Você ficou chocado? Eu também, mas você vai ficar mais chocado ainda se eu te disser que ele fechou antes da pandemia. De acordo com o que eu apurei, ele fechou pouco depois da minha última visita ao museu. Eu visitei o museu pela última vez, foi em 2018. Eu fui em 2017 e fui em 2018. E poucos meses depois que eu visitei, o museu fechou ao público sem qualquer satisfação ao cidadão, e desde então ele está fechado. Pelo que eu apurei com pessoas que não vão aparecer no vídeo, como não apareceram na matéria, mas são fontes da própria São Paulo Transporte, a ideia foi aventada na gestão do prefeito, então, João Dória, era que o museu não voltasse mais, porque o pessoal achava aquele museu um estorvo. Eu entendo a visão da São Paulo Transporte. Eles não têm o menor talento para cuidar daquele museu. Ele é um museu que, na verdade, é uma garagem e não está com a secretaria errada. Já chego lá. E esse museu fechou. Tanto fechou que, nesse mesmo ano do fechamento, o carro que vai ser foco do próximo vídeo, mas que, se vocês estiverem curiosos, tem a matéria que eu escrevi na Folha e foi publicada ontem no online e hoje no impresso, foi doado para outra cidade, cedido, para ser mais claro. Por quê? Porque previam não abrir o museu de volta. É inaceitável que um museu de tanta importância para a história dos transportes da cidade, numa cidade rica como São Paulo, numa cidade que tem um baita de um orçamento,
que um museu desse fique fechado porque tem goteira, porque tem uma telha quebrada ou porque não tem funcionário para manter o museu aberto. O museu tinha pelo menos 2 pessoas que se desdobravam para cuidar desse museu. Um senhor chamado Henrique, que exercia uma função de diretor do museu, embora ele não poderia ser um diretor de museu, porque não é museólogo, mas mesmo assim fazia um trabalho legal, era o diretor do museu. Tinha uma outra moça que trabalhava lá, eu conversei com ela também. E essas 2 pessoas não estão mais, saíram também no mesmo ano em que o museu não abriu mais. Eu falei com a São Paulo Transporte, questionei sobre funcionários demitidos, e a São Paulo Transporte, em nota para mim, disse que não houve demissão de funcionários. Mas aí tem uma pegadinha. Não houve demissão de funcionários, mas houve exoneração. Porque esses 2 funcionários foram exonerados. Por quê? Porque eram cargos indicados. Se você fizer uma pesquisa básica aí no Google, digitando Henrique SP Trans, vai ver várias matérias, entrevistas, textos, onde ele se apresenta e representa a São Paulo Transporte. É complicado quando a gente percebe isso, porque uma cidade do tamanho de São Paulo não pode ter um museu administrado tão amadoramente. O museu precisa estar vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. Por quê? O que acontece? Pelo fato de estar na São Paulo Transporte, desde que foi criado, o museu nunca teve verba própria. Eu estou falando de mais de 30 anos, mais de 3 décadas. Pois o museu recebe o troco, aquilo que sobra. Olha, precisa arrumar um telhado lá. Então vamos lá, pega um dinheiro, faz um telhado, porque está arrumando uma dependência da São Paulo Transporte, não o museu. Por isso, você vai perceber que praticamente não tem novos acervos no museu. O que tem de novidade lá, eu acho que é o trólebus mais recente e o Fofão. O Fofão ficou lá, o número 1, está lá. Ele foi incorporado ao museu na década de 90. E o trólebus ficou porque ele era de uma empresa de trólebus que não existe mais. Nesse íntere, podia ter entrado um modelo de ônibus de serviço público dos anos 2000, dos anos 2010, dos anos 1990. Tem Caio Gabriela, que é um monte de ônibus que poderia estar no museu e não está. Por quê? Porque o museu não compra acervo. Enquanto isso, se você rodar na Grande São Paulo, você vai ver um monte de ônibus que serviu a cidade de São Paulo apodrecendo. Porque foram ônibus que foram, empresas que foram desautorizadas a servir aqui na cidade e estão na mão de fiéis depositários apodrecendo a céu aberto. Tinha aqui no Bom Retiro, não tem mais. Tinha na Zona Sul, não sei se ainda tem. E que eu me lembre, ainda tem um fiel depositário de ônibus que serviram a cidade de São Paulo, com aqueles ônibus com motor atrás, eu acho que é o 364 ou 365, eu não vou lembrar de cabeça, que estão lá em Mairiporã, em cima do túnel da Marta Fria. Quem tiver um drone joga lá que vai achar. Então assim, não teve compra de acervo, não teve melhorias. Por quê? Porque não tem verba. Eu questionei a Prefeitura de São Paulo, através da SECOM, e questionei a São Paulo Transporte, através da assessoria de imprensa, sobre por que o museu está fechado. Eles falaram que estão reformando, mas o que eu pude apurar, a reforma vai começar agora. Esse museu precisa urgentemente sair das mãos da São Paulo Transporte. Ele é refém da São Paulo Transporte. Porque por não estar na Secretaria Municipal de Cultura, ele não recebe verba de museu. Verba essas que poderiam ser usadas para a contratação de um diretor, de um museólogo, de um assessor de imprensa, de um bibliotecário, porque eles têm biblioteca lá. E não faz. Por quê? Porque não tem dinheiro. Se a São Paulo Transporte for pegar alguém para pôr no museu, se não for através de um cargo nomeado, vai tirar um cara da manutenção, vai tirar um cara do escritório e jogar lá. Muitas vezes a pessoa não quer. E não são pessoas devidamente preparadas para cuidar de um museu. Então, de acordo com a nota da São Paulo Transporte, corroborada pela Prefeitura de São Paulo, o museu vai reabrir em algum momento em 2023. Eu adorei esse algum momento em 2023. Você tem que ficar na expectativa de quando o museu vai reabrir. E eles estão gastando R$213 mil para algumas reformas no local. Ou seja, não vai ter compra de acervo, não vai ter manutenção dos veículos. E eu pergunto, será que algum daqueles carros liga?
o Ford modelo A, o Fusca, o Landau, porque que eu me lembre, o Landau nem ligava mais. E eu posso assegurar para você que uma pessoa que eu conheço, que tem coleção desses carros, chegou a oferecer, inclusive está nos comentários no Instagram, ele mesmo escreveu lá, chegou a oferecer quais peças fossem necessárias para que o Landau voltasse a funcionar e que algumas peças de acabamento que estavam faltando fossem colocadas. Você sabe qual foi a resposta da São Paulo Transporte? Nenhuma! Pois é, isso que dá um museu quando é um estorvo para uma empresa. Vamos ficar de olho, vamos cobrar a prefeitura todos os meses, vou escrever para São Paulo Transporte todo mês, vou pedir novamente que me deixem ir ver como estão sendo feitas as obras. Eu questionei isso no primeiro e-mail, eles fingiram que não viram. E vou cobrar também sobre a volta de um veículo que saiu de lá, que é vergonhosa, mas que você vai ver isso no próximo vídeo que deve entrar ao ar. Na sequência desse, hoje esse vídeo está indo ao ar na quinta-feira, na sexta ou no sábado. Então são 2 vídeos sobre a São Paulo Transporte aqui e o seu museu. Infelizmente, só notícia ruim, né? Porque o poder público insiste em tratar a nossa cultura como um objeto de 5ª categoria. Fica aqui o meu apelo a você que acompanha o São Paulo Antiga, que vê os nossos vídeos, me acompanha nas outras redes sociais, que segue, lê o site também e lê a coluna na Folha de São Paulo. Fica aqui o apelo para que você cobre aquele vereador que você votou na última eleição, que está lá na Câmara Municipal e precisa trabalhar também a respeito da cultura. Praticamente os vereadores não se envolvem com a nossa cultura, então é nosso dever cobrar. Fica aqui o apelo para você, cobre o seu vereador, marque ele no vídeo, mande um vídeo para ele, seja por e-mail, pela rede social, por onde for. Mande o link também que está aqui no final com a reportagem para que a gente consiga, de uma vez por todas, passar o Museu dos Transportes da São Paulo Transporte para a Secretaria de Cultura. E para que a partir de 2025 haja orçamento para esse museu no orçamento municipal, né? Coisa que não existe. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo sirva de esclarecimento da situação do museu para vocês. E que, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar a curtida, isso é muito importante para nós aqui no canal. E se você ainda não se inscreveu, não perca mais tempo, inscreva-se no canal. Regularmente nós temos aqui vídeos falando sobre curiosidades, problemas e soluções para a cidade de São Paulo, com foco em primeiro lugar na cultura, mas falando de tudo um pouco. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!